Bom, aqui a gente procura fazer um processo de utilização mais racional possível. Procuramos estar sempre otimizando. Então, desde a parte de produção do café, é um setor que utiliza muita água. O que a gente fez para poder reduzir em mais da metade esse consumo? A gente passou por um processo de reutilização. Então, a água, ela passa pelo processo de lavagem do café e descascamento e cai num processo que vai retirar os sólidos, vai passar por 3 caixas para poder purificar mais essa água e ela poder ser reutilizada. Então, na hora que você tem um processo desse tipo, você já tem uma redução significativa. O outro processo é sempre nas águas que são utilizadas normalmente dentro aqui, por exemplo, do próprio estabelecimento. O que se faz também é ter, primeiro, um sistema de caixas e mais, a água ela passa por um processo, então a gente tem caixas, sequência também de 3, 4 caixas que utilizam parte de pedra e areia, que vão também fazendo um processo de tratamento de água de forma que ela possa retornar na natureza da maneira mais limpa possível. Então, esses são alguns exemplos do que a gente tem. Para a utilização de consumo, a gente costuma usar, na verdade, a água mineral. Até porque também é um processo que a gente tem muita facilidade. Aqui, a rede de Socorro é uma estância hidromineral, então a água é um ponto forte da cidade, então a gente utiliza os galões de água mineral para consumo, para preparação dos cafés e tudo mais. Também é tentando utilizar o máximo possível o recurso natural, que eu falo, recurso natural e iluminação do sol. Então, se você pega os pavilhões, boa parte deles tem uma área que é com telha, por exemplo, translúcida. Para quê? Para evitar a utilização de lâmpadas. Então, isso garante já uma boa luminosidade. O segundo aspecto, pé direito alto, que garante também uma temperatura muito mais amena, então você não precisa, mesmo num dia de calor, ficar utilizando ar-condicionado. A terceira coisa é o lugar que nós estamos aqui. Ter o máximo possível de área. Essa área aqui, ela já cria uma redução de temperatura, então num dia que está muito sol, você vai ali fora da área, está um senhor calor. Aqui você já perde muito da temperatura e na hora que você entra dentro, está extremamente fresco. Por quê? Porque a área aqui, você vê a ventilação que tem e você tem também um conjunto de janelas que mantém o ambiente com o pé direito alto já extremamente arejado. Então isso é uma coisa que se utiliza de uma maneira simples, é mais arquitetura para poder reduzir o consumo. A outra coisa é a preocupação de utilizar tecnologia nas lâmpadas. Normalmente as lâmpadas são todas de LED. É uma coisa que tem um impacto grande também na parte da conta de luz. E os próprios equipamentos. A maior parte dos equipamentos, a gente procura sempre ter equipamentos mais novos, equipamentos que têm aquela classe A de consumo de energia. Então, na hora que você começa a colocar tudo isso junto, você passa a ter um benefício. Coisas também mais simples, né? Aqui, a água que a gente utiliza para pia, para banheiro, tudo, são águas da própria fazenda. Só que o que acontece? A nascente está num nível mais baixo do que onde a gente está. Qual que é a ideia inicial? Vamos colocar uma bomba d'água. Aqui a gente não fez isso. O que a gente foi atrás é de uma roda da água que utiliza a própria água para poder mover e a bomba da água é que faz com que a água suba aqui em cima também, eliminando a necessidade de estar colocando mais um dispositivo de consumo. Então a gente procura estar sempre buscando alternativas para poder estar reduzindo, vamos dizer assim, e otimizando essa parte de utilização da energia. Essa preocupação, como você comentou, até pela natureza do negócio que a gente tem. O nosso negócio está 100% ligado à natureza, à preservação ambiental. Tá? Não tem como, a gente está falando de um produto
que é um produto natural. Então, como é que a gente procura operar? Primeiro, a gente tem a maior área preservada possível na área de mata. Então, hoje, mais de 30% da área da fazenda é de mata. E a gente está ampliando essa área. Isso é uma coisa importante. Fora ainda os plantios que nós estamos fazendo em algumas áreas, onde assim as pessoas também vêm mais naturalmente. Isso é uma coisa. A segunda questão é com relação à própria maneira como a gente se propõe a receber as pessoas. Aqui, o nosso foco é muito no sentido de poder estar passando também conhecimento. Não é as pessoas virem pura e simplesmente e tomarem um bom café ou conhecerem os métodos de preparo do café, mas é justamente as pessoas entenderem todo o processo, desde um plantio até a parte da colheita, como é que um café é beneficiado, como é que o café ele é torrado e assim por diante, e está dividindo com as pessoas a importância do respeito ao meio ambiente em cada uma dessas etapas. Então, na hora que você vai para a parte do plantio, uma das coisas que a gente faz, às vezes tem gente que fala, nossa, mas tem um mato no meio, né, de um pé do café e outro. É isso mesmo. Até um determinado momento, a gente deixa realmente o mato crescer entre as linhas de café. Debaixo do pé do café é mais limpo. Mas dentre as linhas a gente deixa, por quê? Porque ali você permite que se crie o quê? Todo um ambiente, você tem uma série de inimigos naturais, inclusive de insetos e abelhas que vão surgindo e que vão ajudar inclusive a combater algumas pragas do próprio café. Então com isso também você reduz. Você reduz drasticamente a quantidade de defensivos agrícolas pelo fato de você ter inimigos naturais que vão estar crescendo ou pela própria mata que também gera uma série de inimigos naturais. Isso é uma coisa que a gente faz e que vai compartilhando com todos os turistas. A outra parte é que mesmo durante esse processo as visitas são guiadas. Não é um processo onde a gente fala para o turista o seguinte, olha, você pega e você vai sozinho seguindo o processo. Não, é um processo guiado, um processo mais estruturado, em áreas pré-definidas. A gente procura, muitas vezes também, olha, hoje vamos usar essa área, depois vamos usar aquela área para poder justamente garantir que o impacto vai ser o menor possível. É isso que a gente acaba fazendo, uma das coisas, né? Na verdade, a gente tem um projeto dessa parte ambiental, que nós já estamos executando, mas que é um projeto em parceria com a prefeitura. A prefeitura ela tem a necessidade de fazer muitas vezes compensação de áreas, porque ela está fazendo algumas obras em algumas regiões. Então a gente cede parte da área da fazenda para que a prefeitura possa fazer, inclusive, essa parte de compensação ambiental. Então a gente acabou de fazer uma parceria, tem 40 mil metros quadrados de área que a gente está fazendo em parceria, que hoje não são áreas de mata da fazenda e que a gente cedeu que a prefeitura vai estar fazendo uma parte de reflorestamento. Isso é uma coisa. O segundo programa é um programa que vai estar agora sendo executado em 2019, que é a ideia de fazer um trabalho com essas escolas no sentido de poder trazer e compartilhar todas essas questões que eu estou comentando com você. É para as crianças poderem ver como que é possível se reaproveitar praticamente tudo dentro de uma fazenda, né? Principalmente essas partes orgânicas que eu falo, você pega do café, tudo praticamente volta para ser utilizado como adubo na própria lavoura. Isso é uma coisa importante. E um terceiro programa que a gente está iniciando, que é em parceria até aqui com o senhor barista, que é mais voltado para a juventude aqui da cidade, pessoal também mais humilde, para poder estar capacitando de uma forma gratuita nas pessoas no processo também de preparo para ser barista, torre do café, e nesse processo também compartilhando a importância de ter essa cultura de preservação e de sustentabilidade, até pela própria, de novo, pela própria característica do produto que a gente mexe também. Com relação à parte de adubação química e utilização de agrotóxico,
Uma fazenda, hoje é muito difícil você ter uma fazenda que não utilize. A discussão aqui não é utilizar ou não utilizar. O que a gente procura é utilizar de uma maneira, de novo, o mais racional possível e reduzir o máximo possível a utilização. Como? Com a utilização de produtos orgânicos. Então, hoje, por exemplo, boa parte da adubação química nós estamos substituindo por uma adubação orgânica. Isso é o que a gente está fazendo. Aquele processo que eu comentei no sentido de preservar, né, entre as linhas do café, para poder, vai crescer ali o mato, a planta, a gente fala, é mato. Não, mas você, é incrível quando você vê a biodiversidade que se desenvolve nesse processo. Na época da florada, você não acredita a quantidade de abelha que tem. Isso só é possível justamente porque você faz um processo onde vai reduzindo a quantidade de agrotóxicos. Você utiliza? Utiliza. É muito difícil você ter, principalmente uma lavoura, na altitude que a gente tem e falar, não, não utiliza zero. Mas você utiliza da maneira mais consciente e da menor quantidade possível para poder garantir uma preservação. Então, a parte de solo, você faz a análise de solo mesmo. Então o que acontece? Em diversos pontos da fazenda, no pasto, no meio da lavoura, tudo, você tira a amostra para poder fazer a análise e entender o que é que está faltando, né? Justamente para saber em que região que você precisa jogar mais adubo orgânico ou não, se está com uma deficiência de solo, precisa ser complementada. Você faz também uma análise que é feita agora no começo do ano, que é uma análise na folha, também para poder ver se existe deficiência somente de algum nutriente e se houver essa deficiência, o que precisa para poder complementar, né? Então, essas duas coisas é as que são feitas para poder entender o que está acontecendo. E, de novo, você olhando, o que mais se preocupa é realmente com a utilização e a preservação natural. A própria forma como você protege o solo, né? Então você tem ali aquele mato, você cortou, você deixa ele ali, ele vai formar uma camada. Essa camada, ela tem duas funções até. A primeira é justamente que vai funcionar, vai decompor e virar um nutriente. Mas uma outra funcionalidade é que essa camada mantém a temperatura do solo mais fria. Ele não fica 100% exposto. Então isso ajuda a manter a temperatura e preservar também a quantidade de água que tem ali no solo. É uma outra coisa extremamente importante nessa parte nutricional. 90% do lixo, vamos dizer assim, ou do resíduo, é ligado ao café. E o resíduo ligado ao café, ele volta para a lavoura como adubação orgânica. Fora isso, o que acontece? Você tem as embalagens dos produtos que você eventualmente vai estar comprando. Então, quando você compra um adubo químico, ele vem num saco plástico. Quando você compra um defensivo, ele vem numa embalagem plástica. Mas aí entra de novo um processo em parceria, a Prefeitura de Socorro tem esse movimento, que em algumas épocas do ano, você pega, você recolhe todo esse material que foi utilizado, leva num ponto específico que vai depois ter um descarte apropriado, até pela própria característica. Então, esse é um outro processo que você tem, né? E o terceiro é mais essa parte de papel, plástico e tudo, que também se acaba gerando, e que daí o que a gente procura fazer é simplesmente fazer uma separação. E você também tem alguns programas aqui em Socorro que você entrega de forma separada, né? Então é isso que a gente faz. Mas eu acho que o que merece um destaque principal é esse programa, que é um conjunto para poder recolher essas embalagens que são mais ligadas principalmente a um defensivo agrícola, alguma coisa, e essa parte da reutilização em si, vamos dizer assim, dos resíduos. Talvez até pela formação, vai, de entender que as coisas, na verdade, elas estão ligadas, né? Uma coisa ajuda a outra. Eu acho que se você faz todo esse processo,
que eu brinco, eu falo o seguinte, que é o processo sustentável. O processo sustentável, ele não é só... a gente fala assim, tem pelo menos um tripé. Você tem parte ambiental, mas você tem uma parte econômica e você tem a parte social. Então, à medida em que você tem todo esse processo ambiental, ele tem um impacto também no econômico para você. Ele gera esse benefício. Então, é aquela história, quanto mais eu tenho uma utilização desses resíduos, para o meu negócio, gera-se também um impacto financeiro positivo. Tá? Então, é o que eu estou falando, todo esse processo de energia gera um impacto também positivo financeiro. E também, automaticamente, você cria uma condição social também muito maior para as próprias pessoas que também estão trabalhando. Então, uma coisa, ela naturalmente vai levando a outra. Eu acho que é muito difícil as pessoas tomarem iniciativas em atividades que não são economicamente sustentáveis. Eu acho muito difícil. Elas podem até começar, mas eu particularmente acredito que todas as iniciativas, para elas se tornarem, vamos dizer, duradouras, elas precisam ter essa racionalidade. E quando você trabalha essas questões de sustentabilidade, eu acho que fica muito visível isso. A gente estava comentando até um pouco antes a respeito da utilização de energia solar. Nós temos um projeto, nós estamos estudando para poder ver a utilização de energia solar, para poder reduzir a parte de energia elétrica. Tá? A gente chegou já numa condição de falar o seguinte, olha, no caso aqui específico, em função do consumo que a gente tem, né, encontramos já uma alternativa que fosse viável? Por enquanto, não. Mas nós estamos discutindo, a gente está vendo que está chegando muito próximo do ponto em que vai se tornar viável. Há 2 anos atrás, era assim, muito longe. Falou, olha, não dá nem para se pensar. Hoje, a gente já está naquela fase o seguinte, olha, eu acho que de 1 ano, se continuar tendo essa redução, vai se tornar muito viável a implantação, inclusive, de um projeto de energia solar aqui na fazenda. Então, o que a gente procura sempre fazer é estar fazendo essa análise. Às vezes você fala, puxa vida, mas isso daqui ainda não se paga. Mas tudo bem, é importante estar fazendo, a gente faz. Mas a gente sempre procura fazer as coisas dentro de uma análise bem racional, né? Para poder realmente garantir, porque eu falo assim, tudo que a gente faz, a gente quer que dure. A gente não é de fazer, vou fazer essa iniciativa aqui porque simplesmente ela é uma iniciativa bonita. Não. A iniciativa ela tem que ser boa para a natureza, ela precisa ser boa também para a empresa, e a gente sabe que na hora que essas duas coisas acontecem, você tem um impacto direto para todos os funcionários. Por quê? Porque a empresa fica saudável e vai poder garantir também o bem-estar de todo mundo.